Instrumentos de percussão à luz da Bíblia e do Espírito de Profecia. Vamos lá? O primeiro texto é o texto de Êxodo, capítulo 15, verso 20, quando Miriam e outras mulheres utilizam de tamborim e de danças para louvar ao Senhor. Diz assim: então Miriam, a profetisa, irmã de Arão, pegou um tamborim e todas as mulheres a seguiram, tocando tamborins e dançando, e Miriam lhes respondia cantando: cantem ao Senhor, pois triunfou gloriosamente. Lançou ao mar o cavalo e o seu cavaleiro. Então nós vemos aqui que nesse texto não há qualquer reprovação divina quanto ao uso de tamborins no louvor. Talvez algumas pessoas podem dizer: ah, mas Miriam foi castigada depois por Deus por usar tamborins. Não, o castigo de Miriam está em Números capítulo 12 e se dá pelo fato de que ela criticou Moisés por ele ter se casado com uma mulher etíope, e então ela é castigada com lepra, mas nada tem a ver com o uso de tamborins lá na saída do Mar Vermelho. Vamos para o próximo texto, quando Saul é ungido rei de Israel. O profeta Samuel diz assim para ele, lá em 1 Samuel capítulo 10, verso 5. Ao chegar à cidade, você encontrará um grupo de profetas que virão descendo do altar do monte, tocando liras, tamborins, flautas e harpas, e eles estarão profetizando. O Espírito do Senhor se apossará de você, e com eles você profetizará. Então aqui nós temos um texto bíblico em que os profetas estão louvando a Deus, estão usando tamboris, estão usando instrumentos de percussão, e o Espírito de Deus é manifestado ali. Não há qualquer reprovação ao uso de instrumentos de percussão nesse texto. Um outro texto que as pessoas gostam de usar para poder condenar o uso de instrumentos de percussão é o texto de quando Davi está trazendo a arca de volta para Israel. E ali tem vários instrumentos, é citado instrumentos de percussão, e também de que eles estavam dançando e trazendo a arca de volta para Israel. E aí Uzá toca na arca que está em cima de um carro de bois e ele é fulminado. E aí as pessoas dizem: olha, tudo isso deu errado porque eles estavam trazendo a arca de maneira errada e usando instrumentos de percussão. Será que foi por causa disso mesmo? Vamos para a Bíblia. 1 Crônicas, capítulo 15, no verso 13, diz qual que foi o problema. O problema foi, pelo fato de vocês não terem carregado a arca na primeira vez, a ira do Senhor, o nosso Deus, causou destruição entre nós. Nós não tínhamos consultado sobre como proceder. E esse como proceder está falando de instrumentos? Vamos ver. Então, os sacerdotes e os levitas se consagraram para transportar a arca do Senhor, o Deus de Israel. E os levitas carregaram a arca de Deus, apoiando as varas da arca sobre os ombros, conforme Moisés tinha ordenado, de acordo com a palavra do Senhor. E é interessante também que nessa mesma situação, Davi está dançando, na segunda vez que ele leva a arca, e o louvor é aceito e tudo é aceito ali. E no verso 16 diz: Davi também ordenou aos líderes dos levitas que encarregassem os músicos que havia entre eles de cantar músicas alegres, acompanhados por instrumentos musicais, liras, harpas e símbolos sonoros, um outro instrumento de percussão também. Então aqui, inclusive, nesse momento, Davi também dança e tudo dá certo. Os louvores são aceitos, tem instrumento de percussão ali também. E o problema, de acordo com o próprio texto que acabamos de ver, não foram os instrumentos musicais. O problema foi quem estava levando a arca, a forma como a arca estava sendo levada. Era preciso que uma família específica levasse aquela arca e a conduzisse da maneira correta, não em cima de carros de bois. Foi isso o problema e não instrumentos musicais. No Salmo 150, um texto bastante famoso, ele já diz assim, logo a partir do verso 3: louvem-no ao som da trombeta, louvem-no com a lira e a harpa, louvem-no com tamborins e danças, louvem-no com instrumentos de cordas e com flautas, louvem-no com símbolos sonoros, louvem-no com símbolos ressonantes. Tudo que tem vida, louve o Senhor. Aleluia. Então esse texto aqui é claro ao dizer que não há uma lista específica de instrumentos musicais que Deus condena, que Deus permite. Na Bíblia nós não encontramos isso. E sabe o que é bem interessante da gente notar também? É interessante que lá em Daniel capítulo 3, quando a estátua de Nabucodonosor vai ser erguida para a adoração profana e pagã de uma estátua, veja só os instrumentos musicais que são citados ali naquela adoração. Verso 7. Por isso, logo que ouviram o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério e de toda espécie de música, os homens de todas as nações, povos e línguas prostraram-se em terra e adoraram a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor mandara erguer. Olha só que interessante, nesse texto bíblico, nenhum instrumento de percussão é citado. E aqui a gente está falando de uma adoração pagã a uma estátua, a estátua de ouro de Nabucodonosor. Existe um texto do Espírito de Profecia que, quando Ellen White menciona algo que estava acontecendo em Indiana, o movimento da carne santa, algumas pessoas usam esse texto para condenar o uso de instrumentos de percussão. Mas vamos ver o contexto dessa situação? Vamos ler aqui o início do capítulo, abordando qual era o contexto desse movimento da carne santa. O texto do capítulo 3 do livro Mensagens Escolhidas, volume 2, diz o seguinte: relatam testemunhas oculares que em seus serviços religiosos os fanáticos desenvolviam alto grau de excitação mediante o uso de instrumentos de música, órgãos, flautas, violinos, tamboris, buzinas e também, e mesmo um grande tambor baixo. Buscavam demonstração física e exclamavam e oravam e cantavam até que alguém na congregação caísse, prostrado e inconsciente. Do
assento. Um ou dois homens andando acima e abaixo da ala para esse fim, arrastava a pessoa caída para cima do púlpito. Então uma dúzia de indivíduos se reunia ao redor do corpo prostrado, alguns cantando, outros clamando e alguns orando, todos ao mesmo tempo. Então você percebe que o que Ellen White está querendo dizer naquele texto, naquele contexto, é sobre êxtase e pentecostalismo, é sobre a excitação, o êxtase que está acontecendo ali em um culto onde tem confusão, onde tem balbúrdia, onde aquele movimento específico estava pervertendo o texto bíblico. Você percebe que não há ali uma condenação específica ao uso de instrumentos, tanto que os instrumentos que eram usados ali eram vários outros. E talvez você esteja se perguntando, mas a Igreja Adventista do Sétimo Dia tem uma posição oficial sobre instrumentos musicais? O documento mais atualizado que nós temos de música é o documento Filosofia Adventista sobre Música, ano de 2004. E existe um item nesse documento que diz o seguinte: devemos reconhecer e aceitar a contribuição de culturas diferentes na adoração a Deus. As formas e instrumentos musicais variam grandemente na família mundial adventista do sétimo dia, e a música proveniente de uma cultura pode soar e parecer estranha a outra cultura. Então a Igreja Adventista do sétimo dia não tem uma lista de instrumentos musicais profanos, instrumentos musicais sagrados, até mesmo porque nem a Bíblia nem o Espírito de Profecia se posicionam categorizando, catalogando uma lista como essa. Na verdade, a Bíblia, quando ela fala de adoração, a Bíblia não lista instrumentos, a Bíblia não lista estilos musicais. O que a Bíblia diz aqui, na verdade, o que o próprio Cristo diz em João capítulo 4, é o seguinte, no verso 23. No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São estes os adoradores que o Pai procura. Então é preciso cautela, é preciso bom senso. É claro que nós não vamos utilizar qualquer estilo musical como adoração a Deus, como louvor congregacional. Nós precisamos sim de equilíbrio, precisamos sim encontrar elementos culturais que são nocivos aos princípios bíblicos. Nem tudo aquilo que é cultura deve ser usado só porque é um elemento cultural. O nosso filtro sempre vai ser a palavra de Deus. E no tocante a instrumentos musicais, a Bíblia não se posiciona com uma lista de instrumentos sacros. Então, é isso que nós encontramos na Bíblia e no Espírito de Profecia, vendo o contexto exato de todos os textos que nós estamos analisando. Esse foi o nosso vídeo de hoje, nosso estudo aqui no Cevada Pop com a Bíblia e com o Espírito de Profecia e com o documento oficial da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Espero que tenha sido esclarecedor para você e que Deus te abençoe.